Boa noite a toda a comunidade de Santa Inês. Como já amplamente divulgado, ontem fora deferido liminar em favor da coletividade, requerida através de ação popular, onde solicita a suspensão do decreto municipal número 1820 e o restabelecimento do decreto anterior como medida preventiva e repressiva no combate ao coronavírus. Essa medida, ela visa defender a vida, a saúde e os bens e direitos sociais das pessoas residentes nesta região e, consequentemente, a própria economia local. Como bem observou a eminente decisão proferida pela excelentíssima senhora doutora Denise, o decreto municipal número 18 afronta os princípios constitucionais da legalidade e moralidade, previstos aí no artigo 37 da Carta Magna, por não se firmar aparentemente em critérios técnicos e científicos obtidos por meio de estudos e análise de dados clínicos, sociais e econômicos que demonstrem a capacidade de atendimento dos pacientes no sistema de saúde público, tanto em razão do Covid-19, como em relação a outras doenças, de forma a preservar a saúde do povo, poupar vidas e o equilíbrio financeiro desta área municipal. Ainda quanto a questão, respondendo algumas perguntas feitas pela imprensa local sobre o que me motivou a impetrar o referido remédio constitucional, em primeira análise, foi a inépcia administrativa do poder público, que diante do crescente aumento da proliferação do vírus e o alto índice de aglomerações, nada fez, sobretudo junto à Caixa Econômica Federal e loterias da cidade. Imperioso destacar que a Caixa Econômica Federal fica em frente à Prefeitura Municipal e os saques do benefício estavam agendados e foram amplamente divulgados pelo governo federal, não havendo motivo que justifique a inércia do poder público em organizar da melhor forma possível, a fim de evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação da doença em toda a região. Portanto, é um ato de omissão irresponsável, ao meu ver, e que fez por merecer a devida reparação pela via judicial. Em segunda análise, é meu dever também constitucional, como cidadão, buscar o melhor para o nosso município, frisa-se, que vem sendo aí castigado há décadas e nada é feito. Como diria Afonso da Silva, se a res é pública, ao povo pertence a administração. Assim sendo, eu tenho o dever ético e moral de zelar pelo local onde nasci, cresci, constituí família e amigos, não podendo, nem na mais remota hipótese, abandoná-los à própria sorte neste momento tão delicado de saúde pública, como infelizmente fez a gestora municipal em conjunto com os demais impetrados. Aproveitando aqui a oportunidade que me foi concedida, gostaria de contraditar a fala do diretor da CDL, salvo engano, no qual não condiz com a realidade fática e jurídica apresentada na exordial. Ora, vejamos. O representante comercial disse em entrevista que não entende como que a nobre juíza da comarca da primeira vara civil de Santa Inês, a doutora Denise, acolheu um pedido sem provas ou sem oportunizá-los de apresentarem as contraprovas. O que não é verdade, pois ela deferiu a liminar justamente por haver provas suficientes anexadas aos autos que demonstram claramente a plausibilidade jurídica do pedido, a fumaça do bom direito e o perigo do dano, sem o qual não haveria possibilidade da concessão do pedido liminar. Em outro ponto, o representante comercial observou que os comerciantes e a administração pública nada tem a ver com a proliferação do vírus, tendo em vista estarem, segundo ele, tomando as devidas medidas de contenção pautadas na em recomendações técnicas adequadas, frisando inclusive que há de fato aglomerações em elevada escala junto aos bancos e loterias e que a administração pública nada tem a ver ou nada pode fazer quanto a essa questão. O que novamente não é verdade, pois compete à administração pública, mais nesta época de pandemia, zelar pelo patrimônio público, sobretudo a vida das pessoas e a economia local, sendo que esta ação fora protocolada há semanas atrás, ainda quando havia apenas um caso confirmado e 30 suspeitos, podendo ter tomado várias medidas de prevenção e contenção da proliferação do vírus, e não fez, mesmo sendo esta sua obrigação
institucional. Agora, em virtude da omissão e negligência do poder público, diante deste caso, querem atribuir o fechamento do comércio à minha pessoa, quando, na verdade, a culpa é de uma parcela da sociedade que não respeita as medidas de prevenção em conjunto com as autoridades administrativas do município. Outro ponto a ser observado é que o dirigente comercial afirma que, embora não seja jurista, o ato tanto deste advogado, que aqui vos fala, quanto da magistrada, não encontram amparo legal, nos dizendo como deveríamos agir diante do processo, induzindo a sociedade ao erro. Neste caso, recomendo ao nobre dirigente que faça um curso de direito antes de querer ditar como os membros do Poder Judiciário devem agir frente a um processo, mesmo porque eu, no particular, repudio a ignorância de forma veemente. Se porventura, ou ato de curiosidade, acessarem os autos, observarão que esse argumento é completamente descabido, pois foram anexado a exordial provas irrefutáveis dos fatos e acontecimentos na região, no qual não abre margens para dúvidas. A própria decisão traz dados atualizados sobre a condição clínica, física, administrativa e social do município, diria de todo o Maranhão. Portanto, se pretendes contraditar o que for alegado em sede de ação popular, que o faça nos autos do processo, mesmo porque a decisão liminar pode ser revertida, não é algo que perdure para sempre ou que não seja reversível, mas para isso deverá comprovar que de fato estão tomando as medidas necessárias e que estão calcados na ciência para a tomada de decisões. Portanto, sem mais delongas, espero que ao final essa decisão se mantenha e que o poder público repense seus atos diante da excepcionalidade do caso e do momento que atravessamos. Lembrem-se que essa luta é de todos nós. Sem a cooperação mútua, não conseguiremos vencer este vírus e sair o quanto antes dessa situação. Assim sendo, agradeço pela compreensão de todos. Uma boa noite.